Boa tarde, meu nome é Adriana. Estarei apresentando o diagnóstico do gênero Staphylococcus, da disciplina Diagnóstico Bacteriológico em Saúde Animal, professora Miliane Souza. O gênero Staphylococcus, ele é composto por bactérias gram-positivas, pertencentes à família Staphylococcaceae. De acordo com a LPSN, já foram descritas 54 espécies. E esses gêneros, eles não formam esporos, são imóveis devido à ausência do apêndice bacteriano flagelo. As suas principais características são anaeróbias facultativas, crescendo tanto na presença como na ausência de oxigênio, têm formato de cocos, se agrupam em pequenas cadeias ou na forma de cachos, são catalases positiva e resistentes à bacitracina. Eles são oportunistas tanto de animais como de humanos. Eles colonizam a superfície da pele e as mucosas e, de acordo com esta figura, quando há quebra dessa barreira cutâneo-mucosa, o patógeno ele passa a ter acesso aos tecidos adjacentes do hospedeiro ou mesmo à corrente sanguínea, podendo causar infecções exógenas, como impetigo bolhoso e celulite, e infecções endógenas, como pneumonia e endocardite. E ainda pode causar síndromes, como síndrome da pele escaldada e síndrome do choque tóxico. Isso devido ao amplo repertório de fatores de virulência e expressão de toxinas e superantígenos, que o patógeno expressa ao realizar mecanismos de adesão, invasão e multiplicação. E um outro grande agravo é a capacidade de formar biofilme. O biofilme, ele ocorre quando o micro-organismo adere a superfícies bióticas e abióticas. Nesse caso, ele passa a formar microcolônias envolvidas por substância polimérica extracelular. E quando as condições desse biofilme não são mais favoráveis, ocorre a dissociação, ou seja, essas células, agora na sua forma planctônica, elas se dissociam, podendo alcançar outros sítios do hospedeiro, causando também novos focos de infecção. No contexto do biofilme, há diversas interações bacterianas, como frequência de mutações, transferência de genes, proteção também contra antimicrobianos e contra o sistema imune do hospedeiro. E as células em biofilme, elas apresentam entre 1.000 e 1.500 vezes maior resistência aos antimicrobianos. E como podemos ver nessa figura, que é um artigo de ONEU 2014, há um alarme contra as superbactérias, dizendo que essas bactérias, até 2050, elas vão ser responsáveis por mais mortes que câncer, diabetes, doenças diarreicas e acidentes de trânsito, como mostra esse gráfico à esquerda. E ainda, como mostra essa figura à direita, esse contexto vai ocasionar milhares de mortes nos diversos continentes, trazendo grande impacto na economia mundial devido aos gastos com o tratamento das mais diversas infecções. As superbactérias são aquelas bactérias que são resistentes a 3 ou mais classes de antimicrobianos. E a Organização Mundial de Saúde traz um alerta que os estafilococcus aureus resistentes à meticilina ou mesmo com resistência intermediária à vancomicina estão na lista dos patógenos com alta prioridade de desenvolvimento de novos fármacos para tratamento de infecções estafilocócicas. E além disso, existem outros grupos, outras espécies estafilocócicas que têm emergido no campo da importância médica. O Staphylococcus epidermidis, que causa infecções em catéteres e próteses, formando biofilme, e também são frequentemente isolados de hemoculturas.
Estafilococcus saprofíticos, que está envolvido em infecção do trato urinário de mulheres jovens. Estafilococcus haemolíticos, ele tem tido grande importância devido à resistência aumentada aos antimicrobianos e também por ser comumente confundido com Staphylococcus aureus. De acordo com esse artigo publicado na revista de Pediatria, o diagnóstico inadequado e moroso traz grandes dificuldades no manejo e tratamento da síndrome de pele escaldada estafilocócica. Dessa forma, pode ocasionar graves efeitos nesses pacientes pediátricos, aumentando absurdamente o número de mortes. Esse outro artigo também vem mostrando como que é importante o diagnóstico bacteriano, tanto para tratar pacientes com endocardite infecciosa, como também para prevenir outras infecções concomitantes. Nesse último artigo também traz um alerta da importância de se discernir a contaminação da bacteremia ocasionada por Staphylococcus coagulase negativa em pacientes com câncer. Dentro desse viés, a emergência da resistência e das doenças causadas por esse gênero, se faz necessário o diagnóstico de forma eficiente, embasado no tripé estrutura, metabolismo e patogenicidade, como aprendemos na disciplina. E ainda fazer o uso de ferramentas moleculares em vários momentos desse diagnóstico. Uma ferramenta bem importante é a técnica de coloração Gram, que separa as bactérias em dois grandes grupos, positivo e negativo. Ela é embasada na morfologia da parede bacteriana e ela mostra, a técnica de coloração de Gram mostra a interação da parede bacteriana com os corantes panóticos utilizados nesse procedimento. No caso, como podemos ver esta figura, temos do lado direito a coloração das grãs negativas e a coloração das grãs positivas. Nós podemos observar aqui que são utilizados diversos corantes no decorrer da técnica. No entanto, as bactérias gram-negativas, quando sofrem o tratamento com álcool, essas células se apresentam de forma descoradas, como nós podemos ver aqui na terceira figura. No entanto, quando o álcool é empregado na parede celular da bactéria gram-positiva, o álcool desidrata essa parede e promove o fechamento dos poros, e assim impede a remoção do complexo insolúvel de cristal violeta que foi empregado no início. E por isso fica com essa cor arroxeada, enquanto as gram-negativas apresentam essa cor rosada. Essa técnica ela é muito importante para aferir os cocos gram-positivos. No entanto, ela só consegue mostrar o gênero bacteriano. Então, entre os cocos positivos estão o Staphylococcus, Micrococcus e o Streptococcus. Então, é necessário outras técnicas para discernir entre esses gêneros bacterianos. Então, nós temos aqui uma outra técnica, que é a prova de catalase, que ela vai diferenciar Staphylococcus de Streptococcus. A catalase é uma enzima bem importante, é uma enzima estafilocócica que atua inativando o peróxido de hidrogênio e radicais livres tóxicos formados no interior das células fagocitárias, transformando-os em componentes inofensivos, como a água e o oxigênio. E como nós podemos ver aqui na figura, a técnica consiste em pingar uma gota de peróxido de hidrogênio sobre a colônia isolada e observar se houve ou não a formação de bolhas. E nós podemos observar aqui à esquerda que há a formação de bolhas. Então, mostrando que é gênero Staphylococcus. A prova de coagulase também é uma ferramenta bastante importante. Agora, para diferenciar estafilococcus de micrococcus. E como podemos ver nesse gráfico à esquerda, há um fluxograma mostrando
que outros testes, né, são necessários para de fato chegar ao gênero Micrococcus, né, as espécies, né, do gênero Micrococcus. No entanto, essa prova de coagulase, ela diferencia Staphylococcus de Micrococcus e também separa o gênero Staphylococcus em dois grandes grupos, que é Staphylococcus coagulase negativa e Staphylococcus coagulase positiva, tendo como grande patógeno de importância médica entre o Staphylococcus coagulase positiva e o Staphylococcus aureus. Além do teste de coagulase, outros testes devem ser feitos para confirmar se realmente se trata da espécie Staphylococcus aureus. Então, outro teste que pode ser empregado é semear a bactéria em meio agar-DNase e acrescentar ácido clorídrico, que terá a função de revelar a atividade enzimática, deixando uma zona transparente em volta da colônia positiva, como podemos ver nesta figura à esquerda. A prova de DNase consiste em verificar se o Staphylococcus aureus, no caso, né, tem essa enzima extracelular, que é a desoxirribonuclease, que é uma enzima que degrada DNA no meio. E aqui, como nós podemos ver à direita, esse Staphylococcus coagulase negativa, ele não tem essa enzima, portanto, não degradou o DNA do meio. Um outro teste importante se trata do teste de manitol, que consiste em semear a amostra em meio agar-manitol salgado. E consiste em verificar se o micro-organismo tem a capacidade de fermentar esse açúcar, o manitol. É sabido que essas espécies elas conseguem crescer em meio com altas concentrações de sódio. Esse meio ele tem 7,5% de NaCl, cloreto de sódio. Então, a degradação do manitol ele vai produzir ácidos e vai mudar a cor do meio de rosado para o amarelo. Como podemos ver nessa figura à esquerda, o Staphylococcus aureus, por possuir essa enzima extracelular, ele fez essa mudança de cor do meio, enquanto o Staphylococcus epidermidis não possui esta enzima, então manteve o meio da mesma cor. Aqui nós temos outras técnicas, né, para diferenciar os Staphylococcus coagulase negativo. Como foi mostrado na figura anterior, o Staphylococcus epidermidis é um Staphylococcus coagulase negativo. Então, aquela técnica também serve para mostrar que aquela espécie é uma coagulase negativa. E no caso aqui, nós temos essa técnica que é semear a espécie, né, em agar milinrinto e depositar um disco impregnado com novo biocino. Se apresentar um halo menor ou igual a 16 milímetros, certamente se trata de Staphylococcus saprophyticus. É muito incomum acontecer resistência de outras espécies sem ser esta dentro do gênero. Então, nós temos aqui um outro exemplo do Staphylococcus epidermidis, que é sensível ao novo biocino. Ainda temos as ferramentas moleculares que podem ser utilizadas de forma adicional para fechar o diagnóstico. Essa ferramenta é muito importante para detectar micro-organismos epidemiologicamente relacionados, por meio de análise de suas características genéticas, que envolve a relação entre as espécies, os fatores de virulência, a resistência aos antimicrobianos e ainda o perfil clonal, mutações, entre outras coisas. A eletroforese em gel de campo pulsado, ele faz a caracterização das linhagens, né, separando moléculas grandes de DNA, e essa separação é particular de cada bactéria, o que vai traçar um perfil clonal, ou seja, tipo uma digital. Então, essa ferramenta é muito importante para associar as espécies à causa, a causa de patologias ou mesmo em regiões assim, que estão aglomeradas naquela mesma região.
por exemplo, como as descritas aí na tabela abaixo, que eu tenho, né? O clone usa 100, usa 200 e usa 400 e usa 600, cada um com suas particularidades descritas. Ainda tenho aqui outra ferramenta molecular, que é o MLST, digitação de sequência de foco múltiplo. Então, o MLST ele faz a caracterização das linhagens de forma discriminatória, porque ele se baseia nos 7 genes constitutivos da espécie, também denominados Housekeeping. Por ele ser específico para sequenciar esses 7 genes constitutivos, ele vai possuir uma variabilidade reduzida. Também sendo eficiente para diagnosticar, mostrar em sequência tipo, que é o ST. Então, nós temos aqui alguns exemplos de STs, né, associados também a alguns fatos, como o ST 398, o ST também 398 e o ST 97, como está descrito aqui abaixo. Temos ainda o PCR, que é uma técnica bastante interessante, reação em cadeia de polimerase. Ele faz a amplificação de um gene ou fragmento específico do DNA. Então, você utilizando uma quantidade mínima de DNA, você pode proporcionar, pode resultar em várias cópias do seu estudo de interesse. Ele pode amplificar genes das enterotoxinas, por exemplo, e também genes de resistência, como o MEK-A. Ainda existe, outros testes que são baseados, ainda existem outros testes que não são moleculares, como esse daqui, o MALDI-TOF, espectrometria de massa de ionização com dissorção a laser assistida por matrix, que no caso ele faz a análise da espectrometria de massa da amostra inserida em uma placa de metal, e ela é irradiada com laser, e ao ser irradiada com laser, essas moléculas flutuam, voam, entre aspas, e cada um com o seu peso molecular vai ter um caimento diferente, o que vai gerar um gráfico. E esse gráfico ele é específico de cada espécie bacteriana. Então, ele é muito útil para a confirmação da espécie, porque ele possui uma discriminação de espécies estreitamente relacionadas. Ainda temos aqui outros testes baseados, por exemplo, esse aqui à esquerda, que é baseado no perfil de susceptibilidade, utilizando o disco de fusão, onde a espécie é semeada em Agar Millin-Hinton e é inseridos discos de antimicrobianos, e aí, de acordo com esta figura, vai mostrar resistência ou susceptibilidade ao antimicrobiano. E ainda à direita nós temos aqui uma outra técnica, que é a produção de biofilme feita em placas de 96 poços, que você pode determinar a formação de biofilme e ainda o CMI de células planctônicas, no caso você pode fazer o CMI em placa de 96 poços, de células planctônicas, e também pode fazer no próprio biofilme, determinando a susceptibilidade dessas células nos dois estados. Então é isso, através dessa disciplina nós podemos aprender e entender o quanto é importante conhecer o agente etiológico para empregar as técnicas que venham a trazer um diagnóstico bacteriano rápido e eficiente. Muito obrigado, agradeço à professora Miliane, aos colegas, foi uma disciplina que trouxe um grande crescimento para mim enquanto bióloga e microbiologista. Obrigada.